Um rabino me ensinou um método antigo para devolver o mal e a bruxaria a quem me enviou, usando apenas minha própria saliva e um copo com água. Ele me explicou que essa prática havia sido transmitida em segredo durante gerações, reservada para aqueles momentos em que a vida de uma pessoa estava sendo destruída por forças invisíveis e precisava não só se liberar, mas também restaurar o equilíbrio, enviando de volta aquilo que nunca deveria ter chegado. Se você sente que alguém lhe enviou energia negativa, que sua vida está bloqueada sem razão ou que carrega algo que não lhe pertence, escreva nos comentários. Devolvo agora mesmo tudo o que não é meu e recupero o meu poder. Lembro perfeitamente do dia em que cheguei buscando respostas. Havia passado meses sentindo que algo invisível me perseguia. Não era paranoia, não era imaginação, era real. Cada projeto que iniciava desmoronava no último momento. Cada vez que parecia que as coisas iam melhorar, algo inesperado arruinava tudo. O dinheiro entrava e saía de forma inexplicável. Minha saúde se deteriorava sem diagnóstico médico claro. Os médicos me diziam que tudo estava bem nos exames, mas eu sentia um cansaço que chegava até os ossos, dores de estômago constantes, dores de cabeça que apareciam do nada. Minha vida havia se tornado uma batalha diária contra uma força que não podia ver, mas que sentia me esmagando cada manhã ao acordar. Os relacionamentos com as pessoas que amava começaram a se fraturar. Discussões que surgiam do nada, mal-entendidos que se transformavam em brigas, distanciamentos que não tinha como explicar. Era como se uma sombra tivesse entrado na minha vida e estivesse dedicada metodicamente a destruir tudo o que eu construía. E o pior era a sensação de impotência. Não sabia o que estava acontecendo. Não sabia de onde vinha. Não sabia como deter isso. Foi nesse estado de desespero quando alguém me falou do rabino. Disseram-me que era um homem de conhecimento profundo, que guardava sabedoria que vinha de tempos antigos, métodos que não eram ensinados abertamente, mas que funcionavam quando mais se precisava deles. No início, duvidei. Não porque não acreditasse, mas porque havia tentado tantas coisas sem resultado que já não confiava em nada. Mas o desespero pesa mais que a dúvida, e acabei procurando-o. O rabino me recebeu em uma sala simples, iluminada apenas pela luz da tarde que entrava por uma janela. Não havia nada ostentoso, nada teatral. Só um homem mais velho, com olhos que pareciam ver além do que eu dizia. Contei-lhe tudo. Contei sobre minha vida desmoronando, sobre a sensação de estar sendo atacado, sobre a má sorte que havia se tornado minha companheira constante. Ele escutou em silêncio, sem interromper, sem julgar. Quando terminei de falar, assentiu lentamente, como se tivesse escutado essa mesma história muitas vezes antes. Disse-me algo que nunca esquecerei. O que você sente não é casualidade. Quando alguém lhe envia mal, seu corpo sabe antes que sua mente. Seu espírito o reconhece. Mas você precisa confirmar. Precisa ver com seus próprios olhos o que está acontecendo, porque só quando você vê a verdade pode agir com poder. Foi então que me ensinou o método da saliva na água. Explicou-me que não era superstição, não era um truque, era um diagnóstico espiritual baseado no entendimento de que sua saliva contém sua essência vital, sua informação energética mais pura. Disse-me que a saliva não é um fluido qualquer, é um dos elementos mais pessoais do seu ser. Carrega seu DNA não só físico, mas espiritual. Por isso, em tradições antigas, a saliva era usada para selar pactos sagrados, para transmitir bênçãos, para curar. Sua saliva é um mensageiro direto do que está ocorrendo no seu interior. A água, explicou-me, é um condutor perfeito de energia. Absorve, retém, transmite. Quando a água esteve perto de você durante toda a noite, enquanto você dorme e seu subconsciente está ativo,
Essa água se impregna do seu campo energético, torna-se um espelho líquido do seu estado espiritual, e quando sua saliva, carregada com sua essência, entra em contato com essa água que esteve absorvendo sua energia noturna, produz-se uma reação que revela a verdade. Se você está sob ataque espiritual, se alguém lhe enviou bruxaria, se carrega energias negativas pesadas, sua saliva reagirá de uma maneira específica. Se você está limpo e protegido, a reação será completamente diferente. É tão simples e tão profundo quanto observar como sua própria essência responde ao contato com o elemento que guardou sua energia durante as horas mais vulneráveis do dia. O rabino me deu instruções precisas. Disse-me que naquela mesma noite, antes de dormir, deveria colocar um copo de vidro completamente transparente, cheio de água limpa, perto da minha cama. Tinha que ser de vidro, não de plástico. Tinha que ser transparente, sem cores, sem decorações, sem nada que interferisse com a clareza do que ia observar. O copo deveria estar a menos de 2 metros de distância de onde eu dormiria, para que pudesse absorver minha energia durante toda a noite. Não tinha que rezar sobre o copo, não tinha que dizer palavras especiais, só colocá-lo ali. Meu subconsciente, disse-me, saberia por que estava ali esse copo. Meu espírito se conectaria com ele durante o sono, e ao amanhecer, essa água teria capturado a verdade sobre meu estado espiritual. A instrução mais importante veio depois. Na manhã seguinte, no instante exato em que abrisse os olhos, a primeira coisa que deveria fazer era pegar esse copo e cuspir nele, não antes de ir ao banheiro, não depois de olhar o celular, não depois de falar com ninguém nem de escovar os dentes. A primeira coisa, porque nesse primeiro momento do dia, minha energia estaria em seu estado mais puro, mais honesto, sem contaminar com nenhuma influência externa. Esse era o momento da verdade. Depois de cuspir no copo, deveria colocá-lo sobre uma superfície completamente plana e simplesmente observar. Não movê-lo, não tocá-lo. Só olhar o que minha saliva fazia durante os 5 a 15 minutos seguintes. A forma como minha saliva reagisse com a água me diria exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite fiz tudo exatamente como me indicou. Enchi o copo de vidro com água limpa, coloquei-o na minha mesa de cabeceira e me deitei. Não sei se foi sugestão ou realidade, mas senti algo diferente naquela noite, como se esse copo de água estivesse realmente se conectando comigo, como se estivesse ali cumprindo um propósito que ia além do físico. Quando abri os olhos na manhã seguinte, a primeira coisa que vi foi o copo. Meu coração batia rápido. Tinha medo do que ia descobrir, mas precisava saber. Peguei o copo com mãos trêmulas e cuspi nele. Coloquei o copo sobre a mesa e comecei a observar. O que vi congelou meu sangue. Minha saliva não ficou flutuando na superfície, não se dispersou suavemente. Caiu como uma pedra pesada diretamente ao fundo do copo, afundou rápido, densa, escura, e ficou lá embaixo como uma nuvem negra, pesada, que não tinha intenção de subir. Foi como ver fisicamente a confirmação de tudo o que havia estado sentindo. Não estava louco, não estava imaginando coisas. Algo estava me atacando. Alguém me havia feito mal intencionalmente. Voltei ao rabino naquela mesma tarde. Contei-lhe o que havia visto. Ele não pareceu surpreso. Olhou-me com uma mistura de compaixão e determinação e disse-me: agora que você sabe a verdade, pode agir. Primeiro deve se limpar profundamente. Deve tirar de você tudo o que colocaram. E depois, se assim decidir, pode devolver esse mal a quem lhe enviou. Não como vingança, mas como justiça, como equilíbrio, como proteção. Explicou-me então que há 3 resultados possíveis neste método. O primeiro, que eu havia experimentado, era quando a saliva afunda completamente até o fundo. Isso significa ataque espiritual direto. Alguém fez bruxaria contra você, colocaram um trabalho de magia negra,
Ou você passou por um lugar onde havia algo negativo enterrado ou colocado e o pegou sem querer, como um choque espiritual. As pessoas com este resultado quase sempre têm sintomas físicos, dores de estômago inexplicáveis, cansaço profundo que não vai embora nem dormindo, dores de cabeça intensas, problemas digestivos, náuseas, tonturas, sensação de peso no peito ou nas costas, mas também sintomas na vida, projetos que caem, dinheiro que vai embora, brigas constantes, má sorte encadeada. O segundo resultado é quando a saliva não desce ao fundo, mas também não fica em cima, mas sim flutua no meio da água. Isso significa que você está carregando muita energia negativa, mas não necessariamente é bruxaria direta. É energia pesada acumulada. Pode ser inveja de pessoas que te rodeiam, gente que fala mal de você, que te critica, que tem ciúmes de você. Pode ser que você trabalha ou vive num ambiente muito negativo e está absorvendo toda essa toxicidade dia após dia. As pessoas com este resultado se sentem estagnadas, bloqueadas, como se não podem avançar. Sentem peso emocional, tristeza sem causa clara, falta de motivação. O terceiro resultado é quando a saliva fica em cima da água, flutuando na superfície como uma camada fina. Isso é um sinal excelente. Significa que você está protegido espiritualmente. Não há bruxaria ativa contra você neste momento. Você não está carregando energias negativas pesadas. Seu campo energético está limpo. Mas mesmo neste caso, é importante fazer um ritual de selagem, de reforço de proteção, porque as energias mudam e é melhor prevenir do que limpar depois. O rabino me deu então as instruções para a limpeza profunda. Disse-me que precisaria de água, vinagre branco, alho, limões, sal marinho e, se possível, arruda fresca. Cada ingrediente tinha um propósito. O vinagre corta e dissolve energias negativas. O alho é um dos protetores espirituais mais antigos conhecidos pela humanidade. O limão limpa e purifica. O sal absorve e neutraliza o negativo. A arruda protege e afasta o mal. Indicou-me que fervesse 2 litros de água numa panela grande. Quando a água estivesse fervendo, deveria adicionar uma xícara completa de vinagre branco, 7 dentes de alho descascados e amassados, o suco de 3 limões frescos, um punhado generoso de sal marinho, se conseguisse, um molho de arruda fresca. Deveria mexer bem e deixar ferver durante 10 minutos completos. Advertiu-me que o cheiro seria muito forte, quase insuportável. Cheiro de vinagre, de alho, de limão, tudo concentrado. Mas esse cheiro, disse-me, não era só desagradável. Era o cheiro da limpeza real, o cheiro da purificação. Esse cheiro estaria limpando não só a água, mas também todo o ambiente da minha casa. Enquanto a mistura fervesse, deveria dizer em voz alta ou mentalmente: esta preparação limpa meu corpo, limpa meu espírito, limpa minha vida. Tudo o que me colocaram, todo o dano que me fizeram, sai de mim agora mesmo. Eu me limpo, me liberto, me curo. Depois dos 10 minutos, deveria apagar o fogo e deixar que a mistura esfriasse até ficar morna, numa temperatura que pudesse suportar no meu corpo sem me queimar. Depois tinha que levar a panela ao banheiro, me banhar primeiro de forma normal com água e sabão, lavar todo o meu corpo, meu cabelo, me enxaguar completamente, e então vinha a parte crucial: pegar essa preparação morna e derramá-la sobre minha cabeça, deixando que corresse por todo o meu corpo, pelo meu rosto, meu pescoço, meu peito, minhas costas, meus braços, minhas pernas, absolutamente tudo. Enquanto o líquido corresse por mim, deveria visualizar com absoluta clareza como toda a negatividade, todo o trabalho que me haviam colocado, todas as más energias se desprendiam de mim e iam pelo ralo. Deveria ver na minha mente uma luz escura, pesada, saindo do meu corpo e indo embora com a água, sentir como me aliviava, como me limpava.
E o mais importante, depois de colocar esta preparação, não deveria me enxaguar, não usar água limpa depois. Deixar que a mistura secasse na minha pele naturalmente para que meu corpo absorvesse completamente a limpeza. O rabino me disse que este ritual deveria repeti-lo durante 3 dias seguidos. Cada dia uma preparação fresca nova, não reutilizar a do dia anterior. Cada dia o processo completo. No 3º dia, prometeu-me, sentiria uma mudança profunda. Sentiria como se tivessem tirado um peso enorme de cima de mim. Respiraria diferente, me sentiria mais leve, mais claro, mais eu mesmo. Fiz exatamente o que me indicou. No 1º dia, quando derramei essa mistura quente sobre a cabeça, o cheiro era tão forte que quase me mareou. O vinagre ardia nos meus olhos, o alho impregnava cada poro da minha pele. Mas enquanto o líquido corria pelo meu corpo, algo começou a mudar. Senti um formigamento, como se algo estivesse se desprendendo de mim. Fechei os olhos e visualizei. Vi na minha mente algo escuro, pesado, saindo do meu peito, das minhas costas, da minha cabeça e indo pelo ralo. Não sei se foi real ou simbólico, mas senti. No 2º dia, o processo foi mais intenso. Senti náuseas enquanto colocava a preparação. Meu corpo parecia estar expulsando algo. Suava frio embora a água estivesse morna, mas ao sair do banheiro, me senti mais leve que no dia anterior. Dormi profundamente naquela noite, algo que não havia feito em meses. No 3º dia foi diferente. Quando derramei a preparação, já não senti resistência, senti alívio. Senti como se meu corpo estivesse recebendo algo que precisava desesperadamente. O cheiro já não me incomodava. E quando saí do banheiro nesse 3º dia, soube que algo havia mudado fundamentalmente. Olhei-me no espelho e vi alguém diferente. Meus olhos tinham uma clareza que não havia visto em meses. Meu rosto parecia menos tenso. Minha postura era mais ereta. Me sentia eu mesmo novamente. Voltei a ver o rabino depois de completar os 3 dias de limpeza. Contei-lhe o que havia sentido. Ele assentiu com satisfação. Agora você está limpo, disse-me. Tirou de você o que lhe colocaram. Mas há algo mais que pode fazer se assim decidir. Pode devolver esse mal a quem lhe enviou. Olhou-me fixamente nos olhos. Não é vingança, esclareceu-me. É justiça, é equilíbrio, é proteção. Quando alguém te ataca espiritualmente, rompe uma ordem natural. Essa ordem deve ser restaurada, e a forma de restaurá-la é devolvendo a energia à sua origem. Você não faz isso por ódio. Você faz porque ninguém tem o direito de te atacar. E quem o faz deve aprender que suas ações têm consequências. Ensinou-me então o ritual de devolução. Disse-me que só deveria fazê-lo depois de estar completamente limpo, porque precisava que minha energia tivesse poder novamente. Para este ritual, precisaria de um copo de vidro transparente, água limpa, minha própria saliva que agora estava limpa e poderosa, uma vela preta se conseguisse ou uma vela branca se não, e sal. O ritual deveria ser feito à noite, quando tudo estivesse tranquilo e escuro. Deveria encher o copo com água limpa e cuspir dentro do copo 3 vezes. Minha saliva agora limpa levaria minha intenção, meu poder recuperado. Depois deveria adicionar 3 pitadas de sal à água e mexer com meu dedo indicador direito no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Depois acender a vela e colocar o copo na frente dela. Sentado confortavelmente, olhando a chama da vela, deveria dizer estas palavras com voz firme, com convicção absoluta. Todo o mal que me fizeram, todo o dano que me causaram, regressa agora mesmo à sua origem. Regressa multiplicado por 3. Quem me fez isso, que sinta no seu próprio corpo e na sua própria vida o triplo do que me fez sentir. Que seu trabalho se devolva. Que sua maldade o alcance, que aprenda que ninguém pode me atacar sem consequências. Assim decreto com todo o meu poder.
A vela deveria ser deixada acesa até que se consumisse completamente. O copo com água, saliva e sal deveria permanecer toda a noite junto à vela. Na manhã seguinte, deveria levar esse copo ao banheiro, jogar a água no vaso sanitário enquanto dizia que regresse a você o que me fez, puxar a descarga, lavar bem o copo e guardá-lo. Este ritual só se faz uma vez, não se repete. Uma vez feito, há que soltar completamente o assunto, não pensar mais em quem o fez, não se obsessionar. A energia sabe para onde regressar. Fiz o ritual exatamente como me indicou. Naquela noite, sentado diante da vela, olhando a chama dançar na escuridão, disse as palavras com uma firmeza que não sabia que tinha em mim. Senti algo sair de mim enquanto falava. Não era raiva, não era ódio, era simplesmente a verdade, era justiça, era o universo se reordenando. O que aconteceu depois foi extraordinário. Nas semanas seguintes, minha vida começou a mudar. Oportunidades que haviam estado bloqueadas durante meses, de repente, se abriram. O dinheiro começou a fluir novamente. Minha saúde melhorou dramaticamente. As dores desapareceram. O cansaço foi embora. Os relacionamentos que haviam se fraturado começaram a se curar. Era como se alguém tivesse tirado um vidro escuro que havia estado filtrando minha vida. E agora tudo era mais claro, mais brilhante, mais possível. Mas também soube o que aconteceu com a pessoa que me havia atacado. Não porque eu procurasse informação, simplesmente chegou até mim. Essa pessoa começou a ter problemas sérios. Seu negócio começou a fracassar. Sua saúde se deteriorou. Começou a ter exatamente os mesmos sintomas que eu havia tido. Dores inexplicáveis, cansaço extremo, má sorte constante. E em algum momento, segundo me contaram, essa pessoa se deu conta de que tudo havia começado depois que me atacou. Nunca veio me pedir perdão diretamente, mas soube que havia ido com a mesma pessoa que fez o trabalho e havia implorado que o desfizesse. Chorando, admitindo o que havia feito. O rabino tinha razão. Não era vingança, era equilíbrio. Era o universo restaurando a ordem. Era a lei natural funcionando. O que você envia, regressa. Agora quero que você entenda algo muito importante antes de fazer este método. Há 3 resultados possíveis e cada um requer uma ação diferente. Se você faz o ritual do copo com água durante a noite e na manhã seguinte, sua saliva afunda completamente e desce até o fundo do copo, se cai como uma pedra pesada e fica ali como uma nuvem densa e escura, significa que você está sob ataque espiritual direto. Alguém fez bruxaria contra você, colocaram um trabalho de magia negra, ou você passou por um lugar onde havia algo negativo e o pegou sem querer. As pessoas com este resultado quase sempre têm sintomas muito claros. Dores de estômago que os médicos não podem explicar, exames médicos que saem normais, mas a dor continua. Cansaço profundo que não vai embora nem dormindo muitas horas. Um cansaço que chega até os ossos. Dores de cabeça intensas que aparecem de repente. Problemas digestivos estranhos, náuseas sem razão, tonturas, sensação de peso no peito ou nas costas. Mas os sintomas não são só físicos, também aparecem na sua vida. Tudo o que você tenta fazer cai. Projetos que deveriam funcionar fracassam sem explicação lógica. Dinheiro que entra e vai embora imediatamente como se escorresse entre seus dedos. Brigas constantes com as pessoas que você ama. Má sorte encadeada, uma coisa ruim após outra sem parar. Você sente que caminha contra o vento, que tudo requer o triplo de esforço. Se sua saliva desceu ao fundo, você precisa agir imediatamente. Deve fazer o ritual de limpeza profunda que expliquei. Ferver água com vinagre, alho, limões, sal e arruda durante 10 minutos, deixar esfriar até que esteja morna, se banhar primeiro normalmente e depois derramar a preparação sobre a cabeça deixando que corra por todo o seu corpo, sem se enxaguar depois. Repetir este processo durante 3 dias seguidos, depois de se limpar.
Se decidir fazê-lo, pode fazer o ritual de devolução para enviar esse mal de volta a quem lhe fez. O segundo resultado possível é que sua saliva não desce ao fundo, mas também não fica em cima, mas sim flutua no meio da água. Se sua saliva ficou flutuando no ponto médio do copo, nem em cima nem embaixo, isso significa que você está carregando muita energia negativa, mas não necessariamente é bruxaria direta feita especificamente contra você. É energia pesada acumulada. Pode ser inveja de pessoas que te rodeiam, gente que fala mal de você, que te critica, que tem ciúmes de você embora não tenham feito um trabalho direto. Pode ser que você trabalha ou vive num ambiente muito negativo e está absorvendo toda essa energia tóxica dia após dia. As pessoas com este resultado se sentem estagnadas, bloqueadas, como se não podem avançar por mais que se esforcem. Sentem que lhes custa o dobro de trabalho que a outras pessoas conseguir as mesmas coisas. Tem dias bons e dias ruins, mas nunca há consistência. Um dia tudo vai bem e no seguinte tudo cai. Também podem sentir peso emocional, tristeza que não tem uma causa clara, falta de motivação, vontade de desistir, sensação de que a vida é mais difícil para você do que para outros. Se sua saliva ficou no meio, precisa fazer o mesmo ritual de limpeza que expliquei, mas pode fazê-lo durante 3 dias ou até reduzi-lo se sentir que com 2 dias é suficiente. A carga não é tão pesada como no primeiro caso, mas mesmo assim, você precisa se limpar antes que essa energia negativa se transforme em algo pior. Além disso, cada noite antes de dormir durante esses dias, pode fazer uma limpeza com ovo. Você pega um ovo branco fresco, passa-o por todo o seu corpo, enquanto diz mentalmente: toda a negatividade que carreguei, toda a inveja que absorvi, que este ovo a recolha e tire de mim. Passa o ovo pela sua cabeça, sua testa, seu peito, suas costas, seus braços, suas pernas, a planta dos seus pés. Depois quebra o ovo num copo com água e joga no vaso sanitário, puxando a descarga e visualizando como tudo o negativo vai embora para sempre. O terceiro resultado possível é que sua saliva fique em cima da água, flutuando na superfície. Se sua saliva flutuou em cima como uma camada fina, como óleo sobre água, se ficou na superfície sem afundar nada, isso é um sinal excelente. Significa que você está protegido espiritualmente. Não há bruxaria ativa contra você neste momento. Você não está carregando energias negativas pesadas. Seu campo energético está limpo. Isso pode significar várias coisas. Pode ser que você tem proteção natural, que sua energia pessoal é forte. Pode ser que alguém ora por você, que você tem forças superiores te cuidando. Pode ser que simplesmente ninguém te atacou ultimamente, ou que você fez limpezas anteriormente e continuam funcionando. Mas escute isto com atenção. Embora sua saliva tenha ficado em cima, embora você esteja protegido agora, isso não significa que você é imune para sempre. As energias mudam, a vida muda, as pessoas mudam. Alguém que hoje não tem inveja de você pode ter amanhã. Por isso, embora seu resultado seja positivo, é importante que você faça um ritual de selagem, de reforço da sua proteção. Para o ritual de selagem, você precisa de água, sal marinho, alecrim fresco ou seco e uma vela branca. Ferve água com um punhado generoso de sal e alecrim durante 5 minutos. Enquanto ferve, acende a vela branca no seu quarto ou banheiro, olha a chama e diz com voz firme: selo minha energia, selo minha proteção. Ninguém pode me fazer mal. Ninguém pode entrar no meu campo energético sem minha permissão. Estou protegido por forças superiores que são maiores que qualquer mal. Deixa que a água de alecrim e sal esfrie até ficar morna, se banha normalmente primeiro, e depois derrama a água de alecrim e sal por todo o corpo, deixando que seque na sua pele sem se enxaguar.
Este banho de selagem você pode fazer uma vez por mês para manter sua proteção ativa e forte. Se você decidir se inscrever neste canal, receberá mais métodos ancestrais que funcionam, práticas que foram transmitidas durante gerações e que podem mudar sua vida quando mais você precisa. Agora deixe-me explicar algo crucial sobre por que este método funciona. A saliva não é um fluido corporal qualquer. É um dos elementos mais poderosos do seu ser. Contém sua essência vital, sua informação energética mais concentrada. Por isso, em muitas culturas antigas, a saliva era usada para selar pactos sagrados, para abençoar, para curar feridas, para transmitir proteção. Sua saliva leva informação sobre seu estado espiritual. Quando sua saliva entra em contato com água que esteve toda a noite absorvendo sua energia enquanto você dorme, cria-se uma reação que funciona como um espelho líquido da sua alma. A forma como sua saliva se comporta nessa água lhe mostra exatamente o que está acontecendo no seu campo energético. Se há ataques espirituais, se alguém lhe fez um trabalho, se você está carregando energias negativas pesadas, sua saliva reagirá de uma forma específica. Se você está limpo e protegido, reagirá de maneira completamente diferente. É tão simples quanto ver a verdade flutuando ou afundando diante dos seus olhos. Este método vem de tradições que remontam a gerações atrás, de pessoas que sabiam ler os sinais que o corpo envia. Eles entendiam que a água é um condutor perfeito de energia e que a saliva é um mensageiro direto do seu estado interno. Quando você combina estes dois elementos sob as condições corretas, obtém um diagnóstico espiritual imediato. E o mais importante, uma vez que você sabe a verdade, pode agir. Já não está na escuridão se perguntando por que tudo dá errado. Já não se sente confuso, pensando que imagina coisas. Você tem clareza absoluta, e com clareza vem o poder de mudar sua situação. Há advertências importantes que você deve conhecer antes de fazer este método. Primeiro, o ritual do copo com saliva só funciona se você o faz em jejum, sem falar, sem usar o celular, sem fazer absolutamente nada antes. Sua energia da manhã deve estar pura. Se você não respeita isso, os resultados não vão ser confiáveis. Segundo, quando você devolve o mal usando o ritual que expliquei, não precisa saber quem lhe fez. Não precisa do nome, não precisa da foto, não precisa de nada. A energia sabe para onde regressar. Regressa automaticamente à sua origem como um bumerangue que volta a quem o lançou. Terceiro, não conte a muita gente que está fazendo estes rituais. A discrição é poder. As pessoas invejosas ou negativas podem interferir com seu processo só com seus pensamentos, só com sua má vibração. Faça seus rituais em privado. Quarto, depois de se limpar, você vai ver mudanças na sua vida. Novas oportunidades vão chegar. Pessoas tóxicas vão se afastar, e isso é bom. Você vai sentir clareza mental, vai ter mais energia, vai dormir melhor. Receba essas mudanças com gratidão, não as questione. Quinto, este método do copo com saliva você pode fazer uma vez por mês como manutenção se quiser. É uma forma de estar consciente do seu estado energético antes que as coisas fiquem ruins. É melhor prevenir do que limpar. E sexto, o mais importante de tudo, depois de fazer estes rituais, viva a sua vida. Não fique no passado pensando em quem lhe fez mal. Não gaste sua energia em ódio ou em ressentimento. Os rituais já fizeram seu trabalho. Agora concentre-se em construir, em crescer, em prosperar. Essa é a melhor forma de viver. Ser feliz enquanto quem te atacou sofre as consequências das suas próprias ações. Lembro que depois de fazer tudo isso, depois de me limpar e de devolver o mal, passei por um período de transformação profunda. Não foi só que minha vida externa melhorou, embora definitivamente melhorou, foi que algo mudou dentro de mim. Recuperei uma sensação de poder pessoal que havia esquecido que existia.
Recuperei a confiança em que podia me proteger, em que não tinha que ser vítima de forças invisíveis, em que tinha ferramentas para me defender. O rabino me disse algo no nosso último encontro que nunca esquecerei. O conhecimento é proteção. Quando você sabe como as coisas funcionam, quando entende as leis invisíveis que governam a energia, ninguém pode te surpreender. Ninguém pode te atacar sem que você saiba. E o mais importante, ninguém pode te atacar sem que você possa se defender e devolver esse ataque à sua origem. Explicou-me que este conhecimento havia sido guardado durante gerações porque era poderoso. Não era para todos, não era para brincar. Era para aqueles momentos em que sua vida estava sendo destruída e você precisava de uma forma de restaurar o equilíbrio. Disse-me que agora que eu o sabia, tinha uma responsabilidade. Usá-lo com sabedoria, usá-lo só quando fosse necessário e compartilhá-lo com aqueles que realmente precisassem. Por isso, estou compartilhando isto com você agora, porque se você chegou até aqui, se leu até este ponto, é porque algo em você reconhece que precisa desta informação. Talvez você esteja passando pelo que eu passei. Talvez sinta que algo invisível está te bloqueando. Talvez suspeite que alguém lhe fez mal intencionalmente, mas não tem forma de confirmar. Talvez simplesmente queira saber se está protegido ou vulnerável. Este método do copo com saliva lhe dará essa resposta. Não é complicado. Não requer ingredientes estranhos que você não possa conseguir. Só requer que você siga as instruções exatamente como lhe dei. Um copo de vidro transparente. Água limpa. Uma noite junto à sua cama. Sua saliva em jejum na manhã seguinte. E 5 a 15 minutos de observação. Isso é tudo o que você precisa para saber a verdade sobre seu estado espiritual. E uma vez que você saiba a verdade, terá o poder de agir. Se sua saliva desce ao fundo, saberá que precisa se limpar urgentemente e poderá fazer o ritual de limpeza profunda com água, vinagre, alho, limões e sal durante 3 dias. Se sua saliva fica no meio, saberá que precisa de uma limpeza preventiva antes que a situação piore. Se sua saliva fica em cima, saberá que está protegido, mas poderá reforçar essa proteção com o ritual de selagem usando água, sal e alecrim. Não importa quanto tempo você leva sentindo que algo está errado, não importa quantas vezes você tentou melhorar as coisas sem resultado. Não importa quantas pessoas lhe disseram que você está imaginando coisas ou que é paranoico. Você sabe o que sente. Você sabe quando algo não está bem na sua vida. E agora, você tem uma forma de confirmar e uma forma de solucionar. Este conhecimento tem ajudado incontáveis pessoas a descobrir a verdade sobre sua situação espiritual e a se libertar de ataques que levavam anos destruindo suas vidas. Devolveu o poder a pessoas que se sentiam impotentes. Restaurou o equilíbrio em vidas que haviam sido desbalanceadas por forças invisíveis. Ensinou a pessoas que não têm que ser vítimas, que podem se defender, que podem se proteger. E o mais importante, tem demonstrado uma e outra vez que quando você devolve o mal à sua origem, o universo responde. A pessoa que te atacou eventualmente enfrenta as consequências das suas ações. Não porque você seja vingativo, não porque você esteja buscando prejudicá-la, mas sim porque o universo tem suas próprias leis, e uma dessas leis é que o que você envia, regressa. Se você envia amor, regressa amor. Se você envia dano, regressa dano. É tão simples e tão profundo quanto isso. Se você decidir fazer o ritual amanhã de manhã, recomendo que você volte e compartilhe sua experiência. Escreva que resultado você obteve. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Pode dar-lhes a coragem de fazer o ritual também. Pode criar uma comunidade de pessoas que se apoiam mutuamente nestes temas, que muitas vezes são incompreendidos ou ignorados. Lembre-se de algo muito importante. Ninguém,
Absolutamente ninguém tem o direito de te atacar espiritualmente. E você tem todo o direito do universo de se defender, de se limpar e de devolver esse mal a quem lhe enviou. Não é vingança, é justiça, é equilíbrio, é proteção, é restaurar a ordem natural das coisas. É lembrar ao universo e às pessoas que te rodeiam que você não é uma vítima indefesa, que você tem poder, que você sabe como se proteger. Este método do copo com saliva é só o princípio, é a porta de entrada para um conhecimento mais profundo sobre como funciona a energia, sobre como as intenções das pessoas te afetam, sobre como você pode se proteger e se defender. Uma vez que você faz este ritual e vê com seus próprios olhos a verdade sobre seu estado espiritual, algo muda em você. Você já não é a mesma pessoa. Já não caminha pela vida com os olhos fechados. Já não aceita qualquer coisa que lhe aconteça como se fosse casualidade ou destino inevitável. Você começa a entender que há forças invisíveis operando o tempo todo, que as pessoas podem lhe enviar energias positivas ou negativas, que suas ações têm consequências energéticas, que você pode se limpar, se proteger, se selar, que você tem mais controle sobre sua vida do que pensava. E esse entendimento é libertador, é empoderador, é transformador. Então, se você sente que algo não está bem, se suspeita que alguém lhe fez mal, se você tem experimentado má sorte constante, bloqueios inexplicáveis, dores físicas que os médicos não podem diagnosticar, brigas sem razão, projetos que caem, dinheiro que vai embora, cansaço extremo, tristeza sem causa, estagnação, frustração, sensação de caminhar contra o vento, faça este ritual. Confirme o que já suspeita e depois haja. Limpe sua energia usando o método da água com vinagre, alho, limões e sal. Limpe seu campo energético, libere tudo o que lhe colocaram, devolva o mal à sua origem, se assim decidir. Sele sua proteção para que ninguém possa voltar a te tocar. E depois, viva sua vida com a clareza e o poder que vem de saber que você está protegido, que você está limpo, que você está no controle. Que as forças superiores te acompanhem, que sua energia seja tão forte que ninguém possa penetrá-la, que se alguém tentar te fazer mal, esse mal regresse a eles multiplicado. E que você caminhe pela vida sabendo que tem o conhecimento e as ferramentas para se proteger sempre.